Estamos começando mais um programa da série A JFS Convida, aqui no Rio Norte agora. E hoje eu vou entrevistar o jornalista, o ativista político português, Jofre Justino. O Jofre Justino, ele é um dirigente de jornal importante, né, um jornal estrategiano, e nós vamos conversar um pouco. Ele está passando por uma situação muito difícil. Coincidência ou não, esse nosso programa não está sendo levado ao ar diretamente, porque entrou uma mensagem do YouTube dizendo que havia algum problema interno no YouTube e isso não poderia ser levado ao vivo. Então, nós estamos gravando a entrevista e vamos ver exatamente como é que vai ser depois. O fato é que o Jofre tem uma mensagem interessantíssima, né? Uma mensagem de que está havendo um cerceamento da comunicação social pelas big techs, Aham. e aí o fato é que a sociedade civil não está começando a perder espaços de comunicação e nós estamos ficando sujeitos à vontade de alguns dirigentes e todos eles estão submissos ao novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, o nosso querido Joffre, ele vai dar uma rodadinha no celular dele e a gente vai começar a conversar. Joffre Justino, tudo bom? Tudo bem? Como é que isso vai aí também? Vai tudo bem? Olha, o Brasil, o Brasil não, o mundo, né, vivendo tempos muito, muito esquisitos, né? Essa extrema-direita agora impulsionada pela presença do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, então eles estão mais assanhados, e em todo o mundo, e aqui no Brasil também. Então eles estão, inclusive, com a campanha, Jofre, para tentar a anistia dos golpistas do 8 de janeiro, da intentona de 8 de janeiro. E, naturalmente, a gente vai mesmo preparar uma festa para o encarceramento de Jair Bolsonaro, que é o maior deles. Mas, Joffre, como é que foi? Me conta aí, como é que foi essa situação por aí? Olha, foi uma história um bocado complexa e estranha para mim. Eu nunca me tinha passado pela cabeça que isto podia acontecer. Eu estou no Facebook, quase que desde o princípio do Facebook aqui em Portugal, e escrevo há bastante tempo N textos, artigos de opinião, notícias, etc., das mais variadas matérias, com um posicionamento óbvio e claro de esquerda, que é a minha opção política, no caso concreto. Quase que nasci, portanto, por razões que têm a ver com os meus pais. Portanto, estava a distribuir um artigo no Facebook sobre o Trump, no caso, e de repente recebi uma informação de que iria ser bloqueado e que tinha 6 meses para responder ao bloqueamento. E nem 5 minutos depois recebi uma segunda informação a dizer nem vale a pena, foste bloqueado definitivamente, não tens direito a contestar a decisão. E acabou. Fecharam-me o Facebook, não tenho acesso ao Facebook. Eu pedi a uma série de amigos meus para protestarem no Facebook por causa disto e fiz uma queixa a várias instituições aqui em Portugal, o Provedor da Justiça, os grupos parlamentares, a Presidência da República, no caso o Primeiro-Ministro e, curiosamente também, o Provedor da Justiça e, curiosamente também, como descobri um e-mail do Sr. Zuckerberg, mandei um e-mail para o Sr. Zuckerberg em português e em inglês, no caso, que é para ele depois não poder dizer que não sabia ler português. O que é verdade é que não tive resposta, no caso. Tive uma resposta muito burocrática de uma das instituições, que já nem me lembro, a dizer que o processo estava a decorrer e, portanto, vou aguardar calmamente sobre o que é que isso vai dar direito. Mas o que é certo é que eu já tinha sido, já tinha ficado umas 2 ou 3 vezes 24, 48 horas bloqueado no Facebook, por razões também políticas. Mas ao fim de 24, 48 horas estava tudo resolvido e regressava ao normal, sem problema absolutamente nenhum. Eu acho que isto tem, obviamente, a ver com esta vitória do Sr. Trump, tem a ver com o facto de uma parte, para não dizer todos os que fazem a gestão aqui em Portugal do Facebook, serem fascistas, no caso. Não é nada de novo, porque os mídia em Portugal, lamentavelmente, são quase todos de direita ou de extrema-direita.
fazem campanhas incríveis em favor da extrema-direita portuguesa, lá do partido do Sr. Ventura, no caso, que se chama aqui em Portugal Chega, e tem uma visão ultraconservadora sobre tudo e sobre todos e sobre todas as matérias. Epá, isto para mim é complicado, como é evidente, porque eu tinha um número razoável de seguidores no Facebook e tinha, portanto, com eles acesso a um número ainda maior de pessoas que, através deles, iam lendo os artigos que eu divulgava no Facebook. Isto, obviamente, que vai dificultar a minha atividade jornalística e de comunicação, mas pronto, vamos resistir, vamos continuar, né? Vamos continuar. Não é nada que não seja de pouco original, portanto é um ato de extrema-direita típico, como é um ato de extrema-direita o que está a acontecer no Golfo do México, como é um ato de extrema-direita o que está a acontecer no Canal do Panamá, ou as ameaças sobre o Canadá ou sobre a Groenlândia, ou a taxação dos bens e serviços dos outros países. Estamos numa fase particularmente complicada, com centro-direita completamente de mãos abaixadas ao poder da extrema-direita trumpista e com uma esquerda que, lamentavelmente, não está a ser suficientemente incisiva e, sobretudo, não está a perceber que os tempos são tempos de unidade e não tempos de divisão, de sectarismo. Jofre, você lembra exatamente a, o tema desse artigo que deu início a esse processo de apartheid, do seu afastamento do, do, do... Tinha basicamente a ver com os apoiantes financeiros do Trump. Eu tinha apanhado uma informação, curiosamente, do Brasil, diga-se de passagem. Tinha apanhado uma informação sobre a alta finança, os caciques da alta finança mundial que estavam a apoiar e quanto é que tinham dado para o Sr. Trump, e o artigo era muito à volta disto. Era, portanto, um artigo muito, muito crítico, incisivo e com informação concreta, né? Citando as origens da informação também, portanto, eles não podiam, de forma alguma, estar a inventar que eu estava a inventar informação ou a fazer fake news. E como não podiam, bloquearam, por isso simplesmente. Não, e o interessante é que bom, esse problema esse empoderamento da grande mídia, né, das big tech especialmente, é uma coisa que ameaça todo mundo. Aqui no Brasil, não sei se você lembra, mas o senhor Elon Musk É, chegou ao ponto de dizer que não iria obedecer às leis do Brasil, é né? verdade, E é verdade, ele se é deparou verdade. com um ministro muito duro que simplesmente suspendeu o funcionamento do X aqui no Brasil, né? E ele foi forçado a recuar. E quando o senhor Zuckerberg anunciou que a eliminação daquele sistema de acompanhamento, Uhum. o nosso governo também o chamou para dar explicações. E a explicação é a seguinte: não, cada um, o público vai se autopoliciar, né? Vai ser o público é que vai fazer a seleção do que é verdade e do que é mentira. E aí eu noto o seguinte, né, que quando você colocou, então, eles foram e bloquearam. Ou Já. seja, esse Não houve, discurso é um não discurso houve da... autopoliciamento nenhum, foi mesmo bloqueamento no caso. Eles pura e simplesmente foram cumprir a função de polícia e não precisaram que eu me autopoliciasse, no caso. Agora, Jofre, o que aconteceu com você, evidentemente está acontecendo por muita gente, né? Talvez É, alguns não tenham a capacidade que você tem, e pelas suas relações, pelo fato de você ter uma penetração grande na sociedade, de poder verbalizar e espalhar o que está acontecendo. Mas isso está acontecendo não só com você, mas com muita gente e em todo canto do mundo. Isso significa exatamente o perigo que a sociedade, que a humanidade está correndo nas mãos da extrema-direita, tão empoderada, e que esteve muito bem representada na posse do senhor Trump. E o Trump não, está vendo cada vez... nós estamos mesmo a viver um tempo de fascização
e não é fascização de uma parte, de uma parcela do planeta. É um processo de fascização que está a ser largado a todo o planeta, no caso. E eu estou convencido que isto tem muito a ver com a enorme capacidade via a comunicação social e as novas redes tecnológicas que são muito dominadas por estes grandes grupos financeiros, que na verdade essa fascização tem uma forte capacidade de conseguir penetrar em muitos países, até porque a esquerda anda muito pouco internacionalista. Nós estamos fechados, cada um no canto do nosso país, ou no canto da nossa região, ou no canto da nossa União Europeia, e esquecemos que sozinhos pouco conseguimos fazer. Se não há solidariedade aqui do lado da Europa para com a América Latina, com tudo o que vocês estão a sofrer, se não há solidariedade do vosso lado connosco e com os africanos que desde então estão a sofrer loucamente, né? Com este bando de mercenários, por exemplo, que estão a atacar a República Democrática do Congo e a destruir um governo que, apesar de tudo, foi eleito, o Tshisekedi, que não, até nem é uma opção ideológica minha, mas foi eleito, pronto, acabou, e estão pura e simplesmente porque querem controlar os petróleos, os diamantes e os outros recursos naturais da República Democrática do Congo. Isto é um escândalo, quer dizer, né? E ninguém fala do que é que se passa em África, nem ninguém quer saber do que é que se passa em África. Eu tenho imenso respeito e dói-me imenso o que está a acontecer na faixa de Gaza, sei muito bem o drama que está a acontecer na Ucrânia, mas o que é verdade é que toda a gente fala da faixa de Gaza, toda a gente fala da Ucrânia, mas eu sou africano de coração, de alma e nasci lá, em África, e fico chocado com o silêncio que nós assistimos aqui neste nosso mídia internacional, que está dominado por quem quer gerir o planeta o mais dilapidadoramente possível. Né? Esta história, por exemplo, da Groenlândia é um exemplo típico disso. Quer dizer, o que o Trump quer, na verdade, é dilapidar por completo os recursos naturais que o desgelo está a pôr à vista. Não é? Isto é inacreditável, quer dizer, é absolutamente inacreditável. Em vez de estar preocupado com o problema do desgelo e de encontrar soluções para que o Polo Norte continue a ser uma zona de gelo, está preocupado que quando o desgelo se mostrar totalmente, ele quer ficar a dominar a Groenlândia, francamente. Quer dizer, isto é inaceitável. Isto é inaceitável. Ô, Jofre, você acha que a sociedade norte-americana vai aguentar quanto tempo essa situação? Porque o desgaste, me parece que os norte-americanos também não estão muito satisfeitos com isso, né? Eles votaram, né? Naturalmente, eu não vou nem entrar no mérito da eleição. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas, né? E aí eu vou dizer para o senhor Trump o que ele disse para o senhor Maduro. Ele não mostrou nenhuma ata de votação, né? Isso é interessante, que ele não mostrou É nenhuma ata, né? absolutamente verdade. E Mas eu vou, não vou. e vou dizer outra coisa. Aquele tiro, vão-me perdoar, faz muito lembrar a facada do Bolsonaro. Desde o princípio, quando eu estava a assistir ao tiro, eu disse: isto é a facada do Bolsonaro. Qualquer atirador, qualquer sniper é capaz de mandar um tiro a 500 metros ou a 1000 metros onde só toca na orelha. Epá, é uma sorte maluca. O homem tem aquela sorte doida de só ficar Não, com a e orelha quem, acatada. e quem entende o mínimo de arma sabe Uhum. que uma bala de fuzil, se tocar na orelha, ele leva a orelha, ele não vai ficar somente. Toda. Ele não vai. Só Leva a orelha toda. Acabou. toda, não tem história. Bom, mas então, veja bem, então ele, de fato, ele é um farsante, né? É um farsante, né? Eu também, de Absolutamente. fato, então, como eu falei, não vou questionar a eleição dele, isso é uma questão dos americanos, mas o Uhum. fato é que os americanos não estão satisfeitos. Até porque todo americano tem um parente, pelo menos um parente imigrante. O próprio Sim, Trump, sim. né, que é Sim, sim. casado com imigrante, que é Sim, filho ele de próprio. imigrante. O avô dele é imigrante, pá, francamente. Exatamente, né? Então, O avô dele é todo mundo nos imigrante. Estados Unidos tem algum parente imigrante. Claro, Eu claro, tenho, eu tenho dois primos que moram lá e são imigrantes, né? Eles nasceram claro. no Brasil e foram morar lá. Eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos e alguns são de fato americanos, mas todos Aham. todos têm algum parentesco com alguém e tal. Não estão satisfeitos. Deixa-me E deixa deixa só dizer uma pequenina brincadeira.
tirando os índios, os outros são todos imigrantes, meu querido. Exatamente. Só não é imigrante nos Estados Unidos, os índios, né? Os Apaches, aquele pessoal lá que não é imigrante. E tem uma coisa, né? A gente, quando começa a ver o programa, a reforma agrária dos Estados Unidos, é uma coisa absurda. E na frente ia Rin Tin Tin e sua tropa, né? O Tenente Hip Masters, o Cabo Rusto, aquele pessoal daqueles filmes, matando Aham, índio e atrás de fazendeiros é ocupando as verdade, terras. Não, é verdade, bom, é mas o fato é verdade. que agora eles Aham. estão sentindo na pele. De um lado, de manhã, o Trump vai e diz que vai taxar as importações canadenses em 25%. De tarde, o primeiro-ministro do Canadá diz que vai revidar, né? Aí, de noite, o Trump diz que quer transformar o Canadá no 51º estado. Aí no outro dia ele vai e diz que é a mesma coisa do México. Aí depois vai e diz com a China. E no final ele começa uma metralhadora giratória. Todo dia ele tem uma briga com alguém. Ele não sabe viver sem estar brigando. E aí, João, eu queria que você, com sua sensibilidade, dissesse assim, comentasse um pouco até quando os americanos vão suportar essa situação. Pá, o problema que nós temos nos Estados Unidos da América é razoavelmente parecido com o peso que o bolsonarismo tem no Brasil. Tem sobretudo a ver com o poder das igrejas evangélicas. Eu peço desculpa, não sei se tu és evangélico ou não, Não, sou não, sou não. Eu sou, eu mas sou agnóstico, eu sou agnóstico. que ainda bem. Mas, na realidade, o poder das igrejas evangélicas nos Estados Unidos é fortíssimo, o que não quer dizer que não existam pessoas com grande cabeça intelectual e boa formação humanitária, como vimos até na posse, aquela senhora bispa na posse do Trump, que fez um discurso lindíssimo, mas o poder no grande interior dos Estados Unidos da América, da ignorância vinda através das igrejas é terrível. E isso dificulta um bocado a mudança nos Estados Unidos da América, no caso. Depois há problemas que são históricos, não é? Quer dizer, a gente não pode esquecer-se que nos anos 50 ainda se estava a lutar contra o racismo nos Estados Unidos da América a tiro, né? Quer dizer, o Malcolm X andava de arma na mão no Estado, porque nos Estados Unidos da América pode-se disparar no meio da cidade, porque cada um tem direito a usar a arma que lhe apetece, e o Malcolm X andava de arma na mão. Quer a gente queira, quer não, essa é a realidade estadunidense. E na verdade, o problema é há uma população urbana, litoral, do lado do Atlântico e do lado do Pacífico, que tem um posicionamento cultural e uma formação académica e profissional adequada, e depois o grande interior é uma coisa meio perdida, meio desastrada, quer dizer, né? E é isso que gera nos Estados Unidos da América grandes divergências e grandes divisões. Eu acredito piamente que quando mesmo o grande interior começar a perceber que essas promessas de que os salários iam aumentar enormemente no meio das fábricas e da indústria americana, que a indústria americana ia ser grande de novo, né? O Make America Great Again e etc. Isso em 2 anos começa a ficar visível, né? Como aliás está a ficar visível também na Argentina com o maluco do Milei, não é? Quando isso começar a acontecer, há um afastamento dessa população e há um crescendo da capacidade de resistência e de posicionamento por parte da esquerda no Partido Democrático e da esquerda que está situada fora do Partido Democrático também. Portanto, eu tenho esperança que em 2 anos isto mude. Por outro lado, né, o facto é que tarde ou cedo, a questão do impeachment em relação ao Trump vai acontecer, não é? Os processos judiciais continuam na verdade, se os aliados, entre aspas, dos Estados Unidos da América, como a União Europeia, como o Reino Unido, como o Japão, etc., começarem a mostrar o seu descontentamento de uma forma significativa, é óbvio que os próprios republicanos vão perceber que não podem continuar a apoiar um cidadão daqueles, né?
E vai, tarde ou cedo, vai acontecer um impeachment, porque o próprio Partido Republicano vai perceber que ou afasta rapidamente o Sr. Trump ou desaparece do mapa, né? Esta bipolarização nos Estados Unidos da América entre os republicanos e os democratas é uma bipolarização que está a tender a desaparecer, né? Claramente a tender a desaparecer. O centro-direita, assim, o centro-direita dentro dos republicanos foi completamente amarfanhado, encostado à parede com o trumpismo e à medida que o trumpismo começar a mostrar a sua incompetência generalizada, vai pôr o Partido Republicano a afastar-se claramente deste cidadão. Né? É um bocado como a história do Nixon, né? Não é nada de novo nos Estados Unidos da América, quer dizer, o Nixon também foi, entre 3 ou 4 grandes trapalhadas, a certa altura foi, por isso, simplesmente erradicado do cargo e acabou. É o que vai acontecer, acho eu, é o que vai acontecer com o Trump. Se isto não acontecer, estamos mal. Estamos mesmo muito mal, porque se isto não acontecer, estaremos a criar as condições para uma guerra global. E isso é que é o pior cenário possível, é um cenário de conflito armado entre os Estados Unidos da América, os BRICS, portanto, com a Rússia e com a China, e com a própria União Europeia completamente desgovernada e dividida. É isso que eu queria introduzir na nossa conversa. A Aham, reação dos países mais poderosos, aham, especialmente a China e a Rússia, né? Do ponto de vista militar. uhum, Eu ouvi em algum canto que o senhor Trump estaria tentando fazer algum tipo de acordo com o presidente Putin para entregar a Ucrânia da forma como os russos querem, né? uhum, E uhum. nesse sentido, então, em troca disso, em troca desse tipo de apoio, ele ficaria mais ou menos livre para fazer coisas em outras partes do planeta. E eu não sei o que é que você acha disso. Olha, eu acho que o Putin é um cidadão bastante mais inteligente do que essa malta da pai a imaginar, né? Eu não sou propriamente putinista, mas quem conseguiu fazer de um país completamente destruído por aquele alcoólico do Yeltsin, de novo uma potência económica e militar, não é nenhum desastrado, nem é nenhum incompetente. Tem que ser uma pessoa com qualidade. Mesmo que a gente não concorde com ele, a gente tem que reconhecer qualidade nos adversários. E, portanto, o que eu acho é que o que o Putin andou pacatamente a fazer, tirando uma asneira, eu acho que ele fez uma asneira enorme com aquela entrada pela Ucrânia adentro com 65 quilómetros de caminhões. Isso foi um erro crasso que ele cometeu e que ainda paga em parte. Mas, na verdade, o problema que existe é que está na vista, está claro, que vai haver um acordo entre o Trump e o Sr. Putin, que o Sr. Zelensky vai, pura e simplesmente, ser afastado do poder, ponto final, nem sequer vai poder candidatar-se nas eleições que vão ser impostas na Ucrânia, quer pelo Trump, quer pelo Sr. Putin, e vai ganhar as eleições alguém que aceita as regras do jogo, e as regras do jogo estão definidas há muito tempo, quer dizer, né? Os acordos de Minsk são muito claros. As pessoas já fazem os possíveis para não falar dos acordos de Minsk, mas os acordos de Minsk dizem com toda a clareza quais são as regras do jogo. Quem assinou os acordos de Minsk, além da Federação Russa e da Ucrânia, foram dois Estados que hoje todos querem fazer de conta que não existem, que é Lugansk e Donetsk. Está lá assinado a República Popular de Lugansk e a República Popular de Donetsk. Estão a assinar os acordos de Minsk, ponto final. E vai ser nesse pressuposto que vamos assistir, obviamente, a uma clarificação daquela região, onde, na verdade, eu não vou estar aqui a fingir que o Putin não tem uma visão razoavelmente expansionista da sua estratégia política. Claro que tem, isso ninguém tem dúvidas. Mas o que também é verdade é que o Putin se sentiu cercado por todos os lados, com as 351 bases militares
que os americanos e os estadunidenses inventaram nas N fronteiras com os Estados, entre os países da Europa e asiáticos e a Federação Russa. Quer dizer, essa estratégia paga-se, tem custos, não é? E os custos estão à vista. E como é evidente, ali naquele cenário daquela região da Ucrânia com a Rússia, aquilo é um cenário muito próximo daquilo que são as guerras na minha terra, lá em Angola, das raízes tribais da minha terra, né? Que são eslavos, eles são todos eslavos, e há uma questão de poder, quem manda dentro dos eslavos. E, como é óbvio, os eslavos, quem manda nestes momentos, já foram os ucranianos, quem manda neste momento são os russos, ponto final. E esse assunto vai ser resolvido de uma forma clara. Vai haver eleições, na minha opinião, o Zelensky nem sequer se vai poder candidatar, alguém que vai ganhar as eleições vai estabelecer um acordo com o Sr. Putin e com o Sr. Trump e fica tudo resolvido, as duas repúblicas vão outra vez nascer, Donetsk e Lugansk, no caso, e a Crimeia já está resolvida há bastante tempo, e o cenário fica mais ou menos calmo naquela região do planeta, né? E ao contrário do que se possa, enfim, do que as CNNs e Companhia Limitada, cá em Portugal pelo menos, fazem os possíveis por espalhar, quer dizer, o espaço geoestratégico, da Rússia está definido, né? E estando definido, não me parece que venha a haver mais processos de expansionismo russo, porque esse está definido, ponto final, parágrafo. A Rússia é um país euroasiático, sabe que tem limites do lado europeu, como tem limites do lado asiático, do lado europeu pela União Europeia, do lado asiático pela República Popular da China. Dá-se muito bem com a República Popular da China, não se dá bem com o lado europeu, porque o lado europeu decidiu dar-se mal com a Rússia. Para ser sincero, faz lembrar os complexos de culpa que a elite francesa e que a elite alemã têm por terem sido derrotados na Segunda Guerra Mundial, porque vamos ser sérios, uma larga parte da elite francesa foi a parte que esteve, né, com o Pétain, não foi a parte que esteve com o de Gaulle, né? E pronto, é assim, na minha opinião, é isto que vai acontecer. Mas enfim, é uma opinião. Sim, mas e veja bem, nós estamos tratando de uma realidade que eu não sei se nessa sua observação você já internalizou Uhum. esse efeito que nós estamos vendo agora, né? Uhum. Das Big Techs por Uhum. todo o planeta, atuando e procurando fazer com que as relações sejam desequilibradas. Eu Uhum. lembro, por exemplo, que quando as Big Techs decidiram de alguma forma contribuir para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, Uhum. elas entraram, bateram forte, né? E Sim, agora a gente sim, sim, tem, sim. vamos dizer assim, a gente tem agora um avanço muito grande da inteligência artificial. Uhum. Então, a inteligência artificial, sem nenhum tipo de freio, talvez altere alguma coisa nessas nossas considerações. É. Pá, eu pessoalmente acho que, vamos ver, depende das zonas do planeta, a influência que as Big Techs têm, no caso. Aqui na Europa, a influência das novas tecnologias não é tão significativa e na Rússia é mais ou menos o mesmo, na minha opinião, não é? Porque a formação cultural europeia é bastante positiva, né? Quer na Federação Russa, quer aqui assim na União Europeia. O que significa que estas campanhas manipulatórias, pá, montadas via fake news, quer nas televisões, quer nas redes sociais, não têm um significado tão grande. Vou dar um exemplo muito concreto, e Portugal nem sequer é dos países mais formado, entre aspas, da União Europeia. Houve uma campanha brutal, mas absolutamente brutal, nas redes sociais, na comunicação social, nas televisões, na Assembleia da República, por todo o sítio, para pura e simplesmente destruir o Partido Socialista, né? Inclusivamente impuseram eleições antecipadas
por duas vezes, né? Fizeram duas vezes eleições antecipadas para destruir o Partido Socialista. O Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, e a direita, o centro-direita e a extrema-direita, todos juntinhos. E, na verdade, quando foram eleições, para espanto deles, nas eleições legislativas antecipadas, o PS perdeu por 50 mil votos, 50 mil votos, repara, né? E nas eleições europeias a seguir, o PS ganhou. O que significa que todas as campanhas, toda a manipulação, todo o cenário de tentativa de controle da opinião pública nem sequer torna possível uma grande transferência de votos de um lado para o outro. Isso é mais ou menos visível em países onde, por exemplo, os Estados Unidos da América, a formação científica e humanitária da população estadunidense não é significativa. E aí, sim, aí é possível haver mudanças de voto, 4 ou 5% de um lado para o outro. Aqui não, aqui é 1%. É um por É, cento de votos. Joffre, eu me refiro a outro tipo de interferência. E vou citar um exemplo. Um exemplo, talvez, eu não sei exatamente Ok, ok. que tipo que tipo de impressão você tem da Venezuela. Eu já estive na Venezuela. E eu lembro que quando a Venezuela, do Chávez, era uma Aham. bagunça. Era uma bagunça. Quem mandava na Venezuela eram os americanos, através das empresas de petróleo, nas petrolíferas. O Chávez assumiu, e começou a implementar aquilo que ele chama de República Bolivariana. Uhum, E houve algumas modificações sérias. E eu me uhum, lembro que eu estive na Venezuela no tempo que o presidente Hugo Chávez estava no poder. uhum, E foi uma visita muito interessante, porque eu tive a chance de conversar profundamente com o embaixador do Brasil na Venezuela, uhum, e que ele tinha uma visão muito clara do que estava acontecendo, muito clara do que estava acontecendo, inclusive uhum. da oposição da Venezuela, que estava baseada lá em Miami. Pois bem, e o interessante é que eu fiquei hospedado no melhor hotel de Caracas. O melhor hotel de Caracas que eu estava Ok, hospedado. Hotel ok. luxuosíssimo, luxuosíssimo. E naquele hotel, tinha diversos jornais da Venezuela, todos os jornais estavam lá. E todos os jornais falavam muito mal do presidente Chaves, muito mal Uhum, mesmo, muito mal. Era ditador, era autoritário, era antidemocrático, era tudo. uhum. A Venezuela que eu via lá fora não era a Venezuela que eu lia nos jornais dentro do hotel. Claro. Isso é interessante. Agora, e eu cheguei, quando eu vi aqueles jornais todos falando mal do presidente Chaves, e eram todos, unanimidade. Uhum, Eu cheguei a uma conclusão, Wolfer, uma conclusão muito simples. Eu estou visitando um país democrático. uhum. Era simples. Era inadmissível que num país Claro, daquele não houvesse um único jornal que falasse bem do presidente. E quer ver, claro. né? Agora, também a conclusão que eu cheguei é que eu estava num ambiente extremamente antidemocrático. Aquele hotel não era democrático, porque ali não entrava nada que falasse bem do Chaves. Pois. Interessante, né? Pois bem, a coisa passou e hoje existe uma voz mundial que fala mal do presidente Nicolás Maduro. É Uhum, ditador, é isso, é aquilo outro, enfim, né? uhum, A oposição é uma pessoa muito pequena, né? Faz muito barulho, tem muito apoio externo, mas é muito pequena. Aquela uhum, Maria Corina Machado, ela é uma mulher que vai para a mídia internacional e pede que os Estados Unidos façam um boicote, um embargo à economia venezuelana. uhum. Isso em qualquer lugar do mundo, ela estaria presa por isso, só por isso, né? Como é evidente. O Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República e foi reconhecido pelo Trump. É verdade. O Edmundo Gonzalez agora, mesma coisa. E aí eu ouvi, Uhum, no dia da eleição, no dia da posse do presidente Trump, no dia da uhum, posse do presidente Trump, uma das estações de televisão
que foram organizadas nos Estados Unidos Uhum. pelas, pelos bolsonaristas, pelos bolsonaristas, e é uma coisa muito séria isso, né? Eles estão Uhum. lá e dizem o tempo todo que Lula é ladrão, que Lula é ditador, que Lula que o Brasil está vivendo mal, e todo dia, e o tempo todo, massificando. E uma das entrevistas que eu vi naquela televisão bolsonarista nos Estados Unidos foi uma entrevista com o senhor Steve Bannon. Ah, pá, esse tipo, pá. Oh, Rapaz, esse cara falou, faz. e ele falou, e disse no final o seguinte, né, que era muito importante para o mundo a eleição do Jair Bolsonaro, que vai tirar o Brasil das garras autoritárias de Lula, que é um simpatizante do comunismo chinês. Rapaz, e ele tinha um discurso pronto. Quem só ouvisse o Steve Bannon ia ter a ideia de um Brasil, de governo brasileiro, que é exatamente aquela. Então, eu fico Precisamente. imaginando que esse pessoal, com o controle da mídia, o controle das redes sociais, o controle da comunicação de massa, o controle da comunicação social, ele vai criar no imaginário das pessoas o mundo que eles querem. E Yeah. aí eu fico imaginando que o mundo que nós queremos, eu e o Jofre Justino queremos, é um mundo que se come criancinha, se alimenta de É pets, enfim, é isso, verdade. esse é o meu medo. Eu É queria que você verdade. comentasse essa situação, Jofre. Olha, eu tenho muito essa preocupação. E tenho muito essa preocupação porque eu sinto que a minha geração, aqui em Portugal e no espaço da expressão portuguesa onde eu lidei, portanto, sobretudo Portugal e Angola, nós não fomos capazes de criar continuidade com as gerações mais novas. Muito em especial aqui em Portugal. Em Angola há uma geração nova que é muito interessante, pá, e que faz um combate pela democracia muito, 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 muito positivo. Aqui não, aqui a maior parte da população jovem está completamente adormecida. E é fácil de ser orientada por estas CNNs e por estas comunicações sociais portuguesas, das televisões e dos rádios e dos jornais, porque tu tens toda a razão. Eu, como jornalista, quando vou trabalhar um assunto qualquer, eu normalmente procuro pelo menos três fontes de informação, no mínimo, para perceber o que é que se está a passar e vou procurar ver o que é que se está a passar concretamente, por exemplo, na Venezuela, né? E tu tens toda a razão. A gente vai à Venezuela, aos órgãos de comunicação social que as redes sociais apresentam da Venezuela, e é muito difícil. Eu acho que nunca encontrei nenhum órgão de comunicação social de esquerda na Venezuela. Eu só vejo os órgãos de comunicação social de direita ou de extrema-direita, né? E todos eles ativíssimos, com jornalistas por todo o canto, portanto, com dinheiro para pagar aos jornalistas, portanto, como é óbvio, não podem dizer que não há a expressão do pensamento naquele país. Não podem dizer que não há. Porque se fossem dizer que não há, teriam que explicar como é que há tanto jornal de direita, como é que há tanto jornalista tão bem pago nesses jornais da direita, de norte ao sul da Venezuela. E, portanto, há um outro assunto que também é interessante, que é como é que é possível, né, que o Banco de Inglaterra tenha roubado as toneladas de ouro que roubou para a Venezuela, as mantenha no Reino Unido e ninguém protesta. Aquilo é um roubo, quer dizer, não tem outro nome. É absolutamente um roubo, pá. Sobre esse assunto, então, eu quero somente dar uma intervenção muito rápida, porque você está levantando um assunto importantíssimo, é que alguém falou que o presidente Nicolás Maduro não teria sido convidado para os funerais da rainha Elizabeth II porque era um ditador. E, na realidade, não foi isso. Ele não foi porque os ingleses e os britânicos não têm o que dizer a ele, dado a rapina que foi feita na Precisamente, reserva de ouro que estão lá na City Londrina. precisamente, é inacreditável esse escândalo. Epá, e depois, como é que uma economia e um país consegue ser dinâmico e desenvolvido
quando é roubado, é expressamente roubado nas suas poupanças que poderiam ser usadas para desenvolver a economia, para desenvolver a solidariedade social, etc. Opá, quer dizer, torna tudo muito difícil, não é? Portanto, eu acho que em relação à Venezuela, não é que eu seja. Eu sempre fui chavista, eu adorei o Chávez, porque o homem tinha uma coragem e uma lucidez muito interessante. O Maduro já não tem essa posição, no caso, não tem essa posição. Agora, como é óbvio, não tenho dúvidas que em eleições democráticas aquela senhora e o cavalheiro perderam as eleições, quer dizer, não tenho dúvidas sobre isso. Obviamente perderam as eleições, quer dizer, não, não dá para acreditar de outra forma, quer dizer, porque eu estou em crer que em qualquer país há uma percentagem muito razoável das pessoas que percebem que, por muito que se grite histericamente na comunicação social, eles percebem quem é que anda a roubar o país. Né? E quem anda a roubar o país tem nome, Estados Unidos da América. Lamento muito, mas é mesmo verdade. Né? Exato. Lamento muito porque eu, por exemplo, pá, gosto muito das tradições liberais americanas, do Abraham Lincoln, pá, do combate contra a escravatura. Pá, tenho uma grande ligação a isso, no caso. Olha, curiosamente, até por causa das minhas raízes maçónicas, no caso. Mas uma coisa é essa tradição, né, altamente revolucionária dos Estados Unidos da América. Outra coisa completamente diferente é este bando que domina o Partido Democrático e que domina o Partido Republicano e que impede que haja uma efetiva democracia nos Estados Unidos da América. Porque uma democracia que é feita na base dos milhões de dólares pá, que cada um desses dois partidos recebe para fazer publicidade nas televisões, vão lá ver se chove no outro canto, porque isso para mim não é democracia. Pá. Bom, ô Jovem, voltando a esse cerceamento da opinião pública Aham, nas redes sociais pelas big techs, e o exemplo maior é o seu caso, aham. existem formas, eu quero dizer, de antemão, que você pode contar com o canal Arte Agora para publicar as suas crônicas, os seus comentários na Muito nossa obrigado. programação. Já fica Muito obrigado. né? E pode ser até que eles venham aqui também bloquear o canal Arte Agora, mas aí vamos ver, vamos torcer para que o bom senso prevaleça e o Jofre Justino possa falar o que pensa, porque é importante que ele fale, é importante para a democracia, é importante para que, até para esse pessoal ter o discurso de que admite algum tipo de oposição. E eu quero dizer, claro, alto e bom som, que mais cedo ou mais tarde esse pessoal da extrema-direita vai perder, porque ele não É, tem proposta nenhuma para o povo, nenhuma. Não tem sim, proposta para o povo, não tem proposta para a educação, não tem proposta para alimentação, não tem proposta para a cultura, não tem proposta para nada, não tem proposta, né? A absolutamente. única proposta da extrema-direita é acabar com a esquerda, só. A Absolutamente, esquerda tem absolutamente. proposta para tudo, né? Então, e por conta disso, mais cedo ou mais tarde, eles vão perder. E não é outra razão que eles tentam, de alguma forma, perturbar o bom andamento e manipular o conceito de democracia. De democracia. Absolutamente de acordo, meu amigo, absolutamente de acordo. Eu tenho. Eu estou habituado a ter de combater para defender as minhas ideias desde os meus 15 anos de idade, né? E, portanto, esta derrota, porque foi uma derrota pontual, mas é uma derrota de perder a oportunidade de aceder a uma série de leitores através do Facebook, é uma derrota, né, no caso. Mas esta derrota não é uma derrota estratégica, é uma derrota pontual, circunstancial, e há mais redes sociais, e eu também estou a preparar soluções para entrar noutras redes sociais e acabou. E não vou largar, como é evidente, não vou largar a pressão pequenina ou grande que consigo fazer, provavelmente pequenina, mas devagarinho, grão a grão, enche a galinha ao papo, como diz aqui o povo português. Devagarinho a gente vai conseguir tornar claro, no caso, que os Zuckerbergs vão ter que perceber que não conseguem viver só da extrema-direita e vão ter que regressar ao tempo em que têm que nos aturar, a nós, a esquerda, também dentro do Facebook. Vão ter que nos aturar, ponto final, parágrafo. Sejamos nós minoritários, sejamos nós maioritários,
O facto é que eles não conseguem anular-nos. E não vão conseguir anular-nos. Acredita em mim. Pois bem, e nós estamos chegando ao final dessa conversa com o João Justino, esse jornalista que vem sendo perseguido pelas Big Techs, querem Obrigado. cercear a palavra de João Justino, mas não vão conseguir. E eu declaro, já declarei antes, né? Ele conta com o apoio de muita gente. Muita gente acredita em João Justino, porque ele defende posições corretas. E as Muito pessoas obrigado. que acreditam em João Justino tocam norte agora, que está do outro lado do Atlântico, mas daqui nós podemos oferecer pelo menos um espaço para que Obrigado. você possa divulgar, João, as suas ideias, que no fundo são as nossas ideias. Uma ideia que procura um mundo melhor, um mundo bom para todos, um mundo no qual as pessoas possam sorrir e viver, Precisamente. porque isso é que interessa. É um mundo no qual as pessoas possam comer, trabalhar e, enfim, estarem juntos umas com as outras. Um mundo em que prevaleça a solidariedade e que o egoísmo tem um espaço muito pequeno, fica no lado assim mais Precisamente. doentinho. Jofre Justino com a palavra para as suas despedidas. Um grande abraço para todos, um grande abraço para ti, muito em particular, grato por esta oportunidade. Obrigado.